Olá pessoal, estamos começando mais um podcast CMB e o convidado de hoje é o Sérgio, ele é pastor e empresário. Mas antes da gente começar esse podcast, eu queria que você conhecesse as nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook como Comunidade Metodista de Brodowski, no Instagram como @igrejacmb. Temos dois novos canais no YouTube, um é o Corte CMB, o outro é o Nostalgia CMB. Se você ainda não é inscrito, tem a opção de inscrever-se no canal, deixa aí seu comentário e compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você conseguir. Seja bem-vindo ao podcast CMB. Obrigado. Obrigado por me convidar. Ô Sérgio, nós vamos estar falando um pouquinho da tua vida, da tua conversão. Começa certo. Falando, quem que é a pessoa do Sérgio? Bom, eu sou pastor, tenho uma empresa nos Estados Unidos de refrigeração. Eu sou casado há 37 anos. É um tempinho já, hein? 37 anos, tenho 3 filhos, 6 netos. 6 netos já. Todos os netos nascidos lá nos Estados Unidos. E 3 filhos nascidos aqui no Brasil. Fala o nome deles. André. O André é conhecido, né? Muito conhecido aqui. Já aqui da música, do louvor aqui, né? Bem conhecido, o André Faleiros. E o Júnior, que é o Sérgio Júnior, que é o do meio, né? E a Sara também. A Sara. Também que conviveu aqui em Brodowski por um bom tempo. A esposa, qual que é o nome? Isabel Cristina. Pastora também, né? Pastora também. Foi pastora comigo lá. Nós estivemos à frente do ministério lá na igreja Águas, né? Que é a Manancial de Orlando. Quando eu cheguei em Orlando, depois de uns 2, 3 meses que eu estava lá, eles me convidaram para fazer parte, né, da igreja. E eu descobri que tinha célula lá, porque até então eu cheguei lá, fiquei meio perdido, não sabia para onde eu ia, o que ia fazer. E eu fui trabalhar numa laundry, né, num hotel, porque são chamados subempregos lá, né? Foi eu, a Cris e o André. A gente foi trabalhar lá, o André ficou pouco tempo, mas ficou eu e a Cris definitivo nesse hotel. E lá nós chegamos nesse hotel, assim que chegamos nos Estados Unidos, foi o nosso primeiro emprego, primeira semana, nós fomos lavar prato, fomos trabalhar na Laudra, ela foi ela foi ser camareira, eu trabalhei lá na Laudra, então, e quando nós chegamos lá, eu já me declarei pastor, né? Então, que eu era um pastor e tal. Então, o pessoal todo do hotel, brasileiros que trabalhavam lá, que são um grande grupo de brasileiros que trabalham nessa área, eles vieram e vieram conversar com a gente, trocar ideia, e a gente formou uma grande célula ali no hotel, né? A Cris, principalmente, com as mulheres, e aí nós levamos para a nossa casa e começamos um trabalho em casa com eles. E aí, então, nesse ínterim, nesse espaço, eu trabalhava lá dentro da Laude e um rapaz comentou que tinha uma igreja lá, que em célula. Aí eu falei, não, eu quero conhecer. E conheci o Fábio, né? Que era o pastor lá, ele me convidou para estar com eles. E eu fui lá, visitei um culto, gostei muito. Aí levei a família toda no domingo seguinte, fomos participar, daí não saímos mais de lá. E aí, em seguida, ele já me chamou para fazer parte do ministério e que me queria lá, e eles me deram visto, depois, enfim, me deram green card. Isso há quantos anos atrás, Sérgio? Isso há 19 anos atrás. 19 anos atrás. Quando eu saí daqui. Mas a minha história começa aqui em Brodowski, né? Eu ia te perguntar, você é conterrâneo da onde? Você é de Ribeirão, de Brodowski? Não, é assim, a nossa igreja era a igreja metodista wesleyana no começo, né? Quando nós começamos. Então, quando a minha conversão, quando eu era jovenzinho, 19 anos, eu fui estudar. Eu falei, trabalhava com meu irmão, e eu falei para ele, olha, eu não quero mais trabalhar com você me financia o estudo aí que eu vou estudar, eu quero estudar. E eu fui para o cursinho objetivo ali na São José, Ribeirão Preto. Aí cheguei lá com 19 anos de idade. E lá, um dia eu estava dentro de um ônibus, andando, né, lá para ir para a escola, e, de repente, uma moça aproximou de mim e me viu com os livros do objetivo, aquela coisa que você estudava ali, material. Ela falou, você estuda no objetivo? Eu falei, estudo. Ela falou, ai, que bom, estou procurando um amigo, assim, para a gente conversar no intervalo, não tem ninguém lá. Que classe você estudou? Eu estudava numa classe e ela em outra. Ela falou, então vamos nos encontrar no intervalo. Eu não dei muita bola para aquilo, né? Aqueles encontros casual. Saí,
chegamos lá, cada um foi para sua classe e tal. Quando foi no intervalo, ela estava lá na porta me esperando. Ah, levou a sério. Junto com o Jefferson. Ah. Tava lá o Jefferson e ela me esperando. Eu não conhecia o Jefferson. Ela me apresentou, isso aqui é Jefferson e tal. E ela chegou no meu ouvido e falou, só toma cuidado que ele fala muito de religião. Falou para mim, né? Aí eu falei, não, tá bom, não tem problema. E eu estava estudando também à noite no Lacerda. Então, eu estudava à noite e fazia cursinho de dia. E o Jefferson estava lá. E o Jefferson caiu de paraquedas lá, porque ele não sabia nem o que ele queria ali, né? Essa moça, quem que era? Essa moça, Marli, né? Era uma amiga do Jefferson. E ela foi o que nos introduziu, nos apresentou. Eu devo muito a ela, né? Porque se não fosse ela, hoje eu não estaria casado com a minha esposa, né? E então ela foi um canal de Deus ali naquele momento, né? Quem pregou para você foi o Jefferson. O Jefferson foi, dizendo assim, ele foi a âncora que me levou, né? Quem pregou para mim, na verdade, foi um rapaz da presbiteriana chamado Isaac. Um dia ele estudava comigo na escola, no Lacerda, à noite, como eu disse, e um dia os Gideões passou lá. E começaram a distribuir... O pessoal das Biblinhas. Biblinhas. Começaram a distribuir Bíblia. Daí eu abri a Bíblia assim no meio da sala, né? Porque eles distribuíam. Aí um colega meu, Isaac, estava do lado. Ele viu abrindo a Bíblia. Ele falou: "Você conhece a Bíblia?" Eu falei: "Não, nunca li, não sei nem por onde começar." E sério mesmo, nunca tinha? Nunca tinha. Olha só. Aí ele pegou, falou: "Não, então vem cá, eu vou te explicar." Aí ele abriu a Bíblia em João 3,16, começou a me explicar a salvação, aquela coisa e tal. Eu fiquei prestando atenção naquilo. Daí eu cheguei em casa, uns 2 dias depois, assim, pensando naquilo, que ele tinha falado, tudo. Eu orei, do meu jeito, né? Falei: "Deus, se o Senhor existe, eu queria ter uma experiência com o Senhor." Né? Aí foi daí que eu conheci o Jefferson, foi daí que eu conheci a Marli, foi nesse íntere, né? Olha só, aí, através da Biblinha, alguém veio e te explicou, aquilo entrou em você e Deus já preparou. Eu posso, assim, até dar o crédito aos Gideões para a minha conversão. Porque que bacana o trabalho deles, né? Eu também lembro das Biblinhas sendo entregues nas escolas. Aquela Biblinha cinza, né? Isso, agora cinza, ou tem azulzinha também, né? Através do trabalho deles. E eles permitiam, né, nas escolas antigamente, que isso fosse feito, né? Então, eu recebi, e ali eu me converti, tentei ir na presbiteriana, até com o Isaac, tudo, mas eu não gostei muito, assim, do jeito, parecia muito católico, aquele jeito mais tradicional, e eu queria algo mais, né? E aí a gente foi daqui que eu conheci o Jefferson, aí o Jefferson começou a querer estudar comigo, né? Ele falava assim: "Eu vou lá na sua casa estudar com você." Mas ele não queria estudar nada, ele queria era pregar, ele levava a Bíblia, põe em cima da mesa, ficava ali. E eu peguei uma amizade com ele muito grande, né? A gente ficou muito amigo. Então, assim, eu comecei a ir na casa dele, ele começou em casa. Aí ele me chamou para as reuniões lá que ele tinha com o Hinaldo, aí, com o Bispo Hinaldo, vocês até conhecem. Né? Ele que fez meu casamento também, tudo. A gente fazia parte da mesma igreja. Então, ele falou: "Olha, vamos numa reunião." E eu fui na primeira reunião. E ali eu gostei muito. E aí fiquei. Mas o mais interessante de tudo é que eu namorava uma moça, né? Nessa época, já há uns 3 anos que eu namorava ela. E nós estávamos em conflito, porque ela queria... Os pais dela eram da Congregação Cristã do Brasil, e ela queria ir para lá, para a congregação. E eu peguei e falei: "Não, eu não quero." Eu falei: "Lá eu não quero ir não, porque eu já conhecia aqui o trabalho do pessoal, eu quero ficar aqui." Cheguei a levar ela numa reunião comigo, mas ela não aceitou também. Aí chegou um ponto que eu falei: "Então vamos terminar, né? Vamos acabar com isso. Você vai seguir o teu caminho, eu sigo o meu." E foi a melhor coisa que eu fiz, porque isso definiu a minha vida, né? Definiu a minha história. Aí eu comecei com o Jefferson e nas reuniões. Eu me lembro que o Jefferson me chamou uma vez, ele me ligou, estava bem no comecinho, e meu sogro tinha uma fazenda lá na Santa Irene, lá na beirada da pista ali, e ele falou para mim: "Vamos ter uma reunião lá da igreja, você não quer ir?" Isso era outubro, era dia das crianças, de Aparecida lá, que eles comemoram, né? Então, assim, e era um feriado. Aí ele falou: "Vamos lá." Eu falei: "Tá, então vou tentar ir." Aí eu acordei no dia seguinte, falei: "Rapaz, acho que eu não vou lá não, vou ficar lá, fazer o que eu vou fazer lá, não sei o quê." Aí me deu aquela quietação, aquela coisa, e eu falei: "Bom, então eu vou." Vou lá. Aí fui, peguei o ônibus, ele me explicou como chegava lá, e tinha um pastor lá, um pastor muito abençoado, assim, tinha uma palavra muito boa, e ele quando ele deu aquela palavra, eu caí, né?
de joelho ali. Essa foi a tua primeira experiência, aquele contato? Aquele contato com eles. E ele era um pastor muito eloquente, tudo, aí eu dormi lá naquela noite, e dali para frente comecei a frequentar a igreja. Aí, na segunda reunião que eu fui, na segunda reunião que eu fui, ou na primeira, não me lembro, eu fui na casa de um irmão, né, da Mônica, que inclusive foi namorada do Jefferson na época, né? Uhum. E tinha uma reunião na casa dela e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu conheci a Cristina. Ela chegou, ela entrou, e quando ela entrou e sentou lá na cadeira, e eu olhei para ela, ela olhou para mim, e nós dois tivemos o mesmo sentimento, que a gente um dia ia se casar. Olha só. Eu olhei para ela, ela olhou para mim, ela sentiu a mesma coisa. Então, assim, nós sentimos a atração pelo outro. E daí para frente eu comecei a orar, porque eu achei que era coisa também da minha cabeça. Tudo, e ela já era convertida? Já? Era convertida, já estava na igreja com o Jefferson, com todo mundo, né? E eu falei, então, vamos orar. Eu orei 8 meses, até que nós chegamos à conclusão de que ia começar a namorar. Eu pedi ela namoro, começou aquela coisa e tal. O Jefferson apoiou no começo, falou. Ele gostou, né? Ele gostava de mim. Então, ele falou, ó, melhor partido para a irmã dele, né? Não, e ele fala isso para nós, viu? A gente senta na mesa para conversar de manhã e ele fala isso pra gente. Ele fala de você, fala, não, foi muito bom, o Sérgio é meu amigo. Fomos e começamos a namorar, noivamos, casamos, tivemos um namoro muito abençoado. Casou com quantos anos, Sérgio? 23. 23 anos. Para 24, quase 24 anos, né? Namorei 3 anos e 3 meses. E a gente planejou, casou, e logo em seguida ela quis ter filha, já teve o André, e foi indo. Mas a nossa história, em seguida, começa um pouquinho antes disso, né? Um pouquinho antes de eu casar, já durante o meu namoro, o Jefferson me chamava para vir de sábado. Nós estudávamos no Lacerda, junto. Quando ele descobriu que eu estudava no Lacerda, ele falou, não, eu vou estudar lá também. Ele pegou e foi. Ele e o pastor Valdir, também na época, foram estudar lá. Chegando lá, nós começamos a fazer uma reunião. Durante o recreio, a gente fazia uma reunião de oração com os alunos, com as pessoas que a gente conhecia, convidava. Eu convidei na minha classe um pessoal. Aí junto estava o Serginho Daltoso, inclusive, nessa reunião. Ele participou dessa reunião, tudo. E aí incentivou a gente a vir em Brodowski, que tinha um casal aqui. O Jefferson tinha um contato, o Zezinho, se não me engano, tinha um contato aqui. E indicou para o Jefferson. O Jefferson falou, vamos em Brodowski comigo, vamos ter um casal lá, vamos começar, ver se a gente começa um trabalho lá. E fomos. E fizemos a reunião aqui na casa do vô e da avó da mulher do Serginho Daltoso. E a gente começou essa reunião. É o que ele conta, que é aqui perto do nosso, aqui, do mercado. No começo era Marta, Marquinho, era aquele pessoalzinho, bem pouquinho, 4, 5 pessoas. E a gente vinha, levava violão. Aquela célula, né? Era uma célula. E ele persistiu, ficou ali. Eu fiquei um tempo com ele, depois eu fiquei em Ribeirão, aí ele continuou o trabalho aqui. Depois, em 88, eu quando já estava casado, com um filho, tudo, eu decidi mudar para Brodowski. Comprei uma casa aqui. E o Gerson também comprou uma casa aqui. Aí ele estava reformando a casa dele, eu mudei até primeiro que ele. Ele estava em Batatais. E eu estava ajudando ele em Batatais na época. Lá também, eu ia fim de semana para lá. E aí comecei a vim para Brodowski, fiquei, a igreja era pequenininha, era ali perto do... Onde é o consultório do Dr. Alfredo, ainda ou lá perto da praça? Não, lá perto da praça. Lá perto da praça. Cabia acho que umas 20 pessoas ali. Era bem pequenininho. E a gente ficava ali, aí tinha pessoal... Verdade, antigo. Lá foi primeiro, depois veio pro Dr. Alfredo, né? É isso mesmo, né? Aí depois em seguida eu voltei para Ribeirão Preto, né? Você pegou esse começo todo começo da célula, né? Tudo. Olha que legal, né? A importância de uma célula, né? Todo esse trabalho de hoje, essa igreja começou com uma célula através de vocês. Você pegou todo esse contexto, esse começo, né? A gente não tinha uma ideia de célula, né? Até porque depois o Hinaldo, né? Que é o bispo, o Hinaldo, hoje ele criou essa ideia de célula, mas não com uma definição como nós temos hoje de célula, né? Era um grupo de estudo. A gente tinha um livro que a gente dava estudos, né? Era vários estudos, tinha a sequência de estudos que a gente dava. E a gente acompanhava, né? E lá nessa casa, o Gerson deve ter ficado por volta de uns 6 meses ali. Depois, logo em seguida, ele precisou assumir a igreja de Batatais.
A igreja de Batatais estava sem pastor. E ele foi para lá, ele ficou lá, ele trabalhava também. Era uma vida difícil, viu? Trabalhava, tinha que cuidar da igreja. A gente era tudo jovem. E eu falo assim, a gente tinha muita força, né? A gente tinha uma energia, coisa assim, não parava quieto, de noite, de dia, fim de semana. Era vigília no mato, era isso, era aquilo. A gente não parava, era um grupo de jovens muito ativo. E nesse tempo vocês tinham muita experiência com Deus? Bastante. Você consegue assim, narrar algumas assim pra gente? Algumas primeira coisas que aconteciam? A gente entrava no meio dos matos, a gente ficava imaginando coisas, né, que estava acontecendo. E aquelas experiências assim, de oração que você tinha, e a primeira delas eu me lembro que eu fui batizado com o Espírito Santo numa oração, assim, foi de várias pessoas tipo batizadas. Uma vigília. Batizado ali. E a gente ia muito para vigília, né? E caía tempo. Fogo na época? Tudo? Caía muito. A gente tinha bastante... A tua primeira experiência com essa questão de ir para uma vigília e ver foi no comecinho. Foi com vocês? Foi com Mas era novo? Tipo assim, vocês já ouviam falar desse tipo de coisa? Ou tipo, apareceu e vocês falaram, olha, o que é isso aqui? A igreja do Hinaldo tinha uma igreja em Morro Agudo. E essa igreja, a gente sempre visitava ela, porque era da mesma denominação dele, né? A gente ia lá, era uma igreja simples, tinha uns irmãozinhos lá, aquela coisa bem humilde. E a gente ia só por causa da vigília. Então, a gente ia lá, ficava lá, dormia lá, na casa dos irmãos, mas ia para a vigília à noite. E nessa vigília acontecia isso, era no meio de um mato mesmo, e caía bastante fogo, assim, ficava bem iluminado lá. A gente tinha essas experiências, gostava de ir lá para ter essas experiências, né? Eu falo porque eu lembro de bem pequeno mesmo, minha mãe já me trazia na igreja, né? E as experiências que eu tenho de criança era quando o Jefferson pegava uma perua e descia lá para a mata do seu Delcírio, aí o pessoal, as famílias forravam um lençol no chão, e eu lembro que eu via, de repente eu vi uma largata ali acendendo, você via, de repente era até formiga que você ia vendo. E para mim, as minhas experiências... Eu lembro que eu trazia gravetinho para casa, entrava debaixo da cama e ficava olhando aquilo acender. É mais ou menos nessa época aí, né? Nessa época. Foi uma época que a gente fez muito isso, muita vigília, né? Então, essa foi mais ou menos a minha história, né? E depois eu acabei indo para Ribeirão, frequentei igrejas lá, e me afastei do trabalho de Brodowski. Brodowski foi tomando um rumo diferente, foi crescendo bem rápido. E quando você saiu e foi para Ribeirão, a igreja estava na onde aqui? Só para mim estava lá no Dr. Alfredo, ali perto do consultório dele. Estava ali, era bem no começo, né? Em 90 eu fui para Ribeirão. E aí eu voltei depois em 2000, 10 anos depois. Eu voltei e construí uma casa ali no Lelim. E as crianças estavam na adolescência e eu não queria que eles crescessem lá em Ribeirão sem o contato de uma comunidade, uma igreja, de estar perto. A gente morava num lugar bem afastado lá, então eu falei, eu prefiro construir uma casa em Brodowski e as crianças participarem. Eu voltei para Brodowski nessa época. Foi a época das adolescências das crianças, né? Eles eram bem novos. E eu fiquei de 2000 a 2003 aqui. Aí, quando foi 2003... O pastor Jefferson veio dos Estados Unidos, já estava lá desde 96, ele tinha sido meu pastor em Ribeirão, e ele me convidou para ir para lá, para os Estados Unidos. Foi uma coisa assim, nós estávamos jogando bola no Tiradentes, você não quer ir para os Estados Unidos? Quero, então vamos, você me ajuda? Ajudo, então vai. Não fazia ideia nenhuma. Essa foi a proposta, assim, logo de... Você não quer ir? Vamos, eu estou sozinho. Você fazia o que aqui, Sérgio? Eu tinha uma empresa uma pequena empresa de conserto de eletrodoméstico, né? Eu sempre trabalhei com isso, a família inteira sempre trabalhou com isso, né? Mas foi questão de, tipo assim, pensar numa questão de necessidade, ter uma vida melhor? Ou foi isso? Qualidade de vida. Eu acho que é o seguinte, às vezes, não é só o dinheiro que conta, entendeu? Às vezes, o fato de você criar seus filhos com um referencial é importante. E eles tiveram um referencial muito forte aqui em Brodowski, tanto que até hoje eles são ligados aqui, né? Então, assim, a gente foi para Brodowski e lá a gente foi para Orlando, né? E a gente sempre falava de Brodowski. Então, vamos referenciar aqui. Quando eu saí, que eu decidi ir para os Estados Unidos, as pessoas de lá, né, tinham um referencial daqui. Eu sempre fiquei ligado aqui, né? Sempre, desde que eu fiquei lá esses anos todos, estava sempre ligado. E você foi para lá em que ano? 2003. 2003. Mas fui debaixo de bênção. Acho que a igreja já estava aqui, já, né? A igreja era aqui.
Só que ela não era como ela é hoje. Não tinha essa parte nova aqui. Era só virada ao contrário. Tinha uma cachoeira, assim, uma cascata que o Jefferson fez, né? O Jefferson sempre inventava as coisas, né? Na igreja. Então, tinha lá uma cachoeira. E hoje eu invento, Sérgio, ele fica bravo comigo, viu? Hoje eu invento, ele fica, você inventa muita coisa. A idade, meu filho, vai chegando, a pessoa não quer muito barulho mais, né? Mas ele sempre ficou mexendo muito. Então, ele, quando começou aqui, que ganhou o terreno, ele estava lá no nosso, né? Então, ele veio e começou a construir aqui. E a igreja foi rapidinho, levantou um salão e foi por anos ali, né, construindo. Isso aqui, eu acho que essa igreja ela tem uma história de muitos anos, né? Não foi construída em 1 ano, 2 anos, ela foi construída em 40 anos, né? Então, são 40 anos de muita luta, e teve perseguição, e teve vitórias, e teve muitas coisas que aconteceram para construir o que ela é hoje, né? Então, eu falo muito isso para o Gerson, falo, Brodowski tem um referencial, que é a igreja. Eu falei, se você tira a igreja daqui de Brodowski, perde muito sentido a cidade. Verdade. Eu estava comentando com ele, o último podcast que eu fiz foi com ele, que a gente fez aquele especial de 40 anos de ministério aí, né? Eu estava falando a importância do ministério aqui em Brodowski e os líderes que foram pilares para poder, através desses homens de Deus, levantar e trazer a igreja no que é hoje. Eu falo pelo tamanho da igreja. Hoje, se você pegar por porcentagem de cidade, é uma igreja tipo grande. Em Ribeirão Preto, seria uma igreja de 35 mil, 40 mil pessoas. Então, eu fico pensando o quanto espiritualmente que esses homens, né, que foram ali os primeiros que começaram, homens e mulheres, o quanto que foi difícil para eles, né? Porque eu imagino que foi bastante luta, retaliação, guerra espiritual, para poder chegar ao ministério onde chegou hoje, né? Hoje, dentro da cidade, pelo tamanho dela. Acho que todo sonho, né? Todo sonho que você tem de construir alguma coisa na sua vida, você tem que abrir mão de algo. Você nunca vai ter aquilo que você quer se você não renunciar a algo. Verdade. Entendeu? Eu que falo muito isso pro Jefferson. Eu falo que a vitória dele, a vitória da vida dele, é a família, os filhos e o que ele conquistou está aqui. O que ele construiu foi isso daqui. Ele abriu mão, talvez, de ser um grande empresário, de ser mais rico, de ter mais dinheiro, procurar os seus sonhos pessoais e se dedicou exclusivamente ao ministério. Então, eu valorizo muito isso. Eu acho que isso é difícil de encontrar pessoas que abrem mão disso, porque a partir do momento que, às vezes, um pastor ou um ministério começa a crescer muito, o pastor ou o ministério ele se enche de orgulho e começa a querer se achar e começa a ir para outros caminhos que não é a origem, né, da igreja. Aqui não aconteceu isso, né? Você vê... Manteve a sua essência, né? Sua essência desde o princípio. Então, assim, é a mesma coisa quando eu fui para os Estados Unidos. Eu tive que abrir mão de algo. Então, eu ia entrar nesse ponto contigo. Quando você vai para lá, você falou assim que você chegou. Você chegou sem nada, Sérgio? Como é que foi isso? Cara, foi uma loucura, né? Eu acho que Deus estava no controle, podia estar, porque o que eu fiz, a decisão que eu tomei é o seguinte. Eu pensei assim, eu sempre quis ter uma experiência de morar fora, mas eu não imaginava nem como era o país, nem como era morar fora, nem que tinha que fazer, nem que tinha que ter documento, nem que tinha nada disso. Eu não imaginava disso. Quando o Jefferson veio, ele me ofereceu a oportunidade, ele não me deu detalhes do que eu iria passar lá, o que eu iria fazer, o que eu ia deixar de fazer. Eu estava já falando com a Cris, tinha uma oportunidade de levar as crianças para aprender inglês, aquela coisa, de dar uma experiência diferente para eles que eu não poderia dar aqui. Esse era o princípio do sonho, né? E a gente bateu nessa tecla. Quando deu essa oportunidade, eu vendi tudo que eu tinha. Eu vendi meus móveis, eu vendi tudo. Eu estava começando a construir uma casa ali no Lelim, de novo. Era uma casa grande até. E larguei a casa por meio do caminho, fechei lá as portas e peguei o dinheiro. E eu tinha um dinheiro para acabar a casa ou para tirar o visto. Então, aquela decisão eu tinha que tomar. Ou tirava o visto, pagava as despesas, ia para Orlando, levava o dinheiro, ou terminava a casa. E eu lembro que eu entrei dentro da casa e falei, meu Deus, qual é a sua direção? Eu disse, o que eu vou fazer? Eu fico... Eu acho que um sonho que você não realiza pode se tornar uma frustração para o resto da sua vida por você não ter chegado e experimentado a conclusão daquilo. Então, quando a gente começa alguma coisa, mesmo que às vezes no final você não tenha o sucesso esperado, mas você trilhou o caminho e você viu como é.
Você viu como é. Senão as pessoas vivem muito naquele sonho. Se eu tivesse feito isso, eu seria aquilo. Verdade. Se eu tivesse comprado aquele terreno, hoje eu seria rico. Se eu tivesse feito aquilo, eu seria assim. E não funciona assim a vida. A vida, ela é um projeto. Ou você acredita no seu projeto, ou você embarca e tem que abrir mão de alguma coisa. E no começo não é fácil, né? A tua família topou logo de cara? Tipo... Não, eles ficaram assim, bem animados, né? É. A Cristina com medo, claro. E ela teria que ficar longe dos pais, longe dos irmãos, longe da família. Eu também, longe dos pais, longe da família. Os meninos todos adolescentes. 2 meninos e uma menina. O André tinha 16, o Juninho tinha 14 e a Sara tinha 12, quando nós fomos. E lá, e quando a gente foi, que a gente chegou, Deus permitiu que eu vendesse tudo que eu tinha. Talvez pelo fato de que quando você tem uma segurança atrás de você, você nunca vai chegar até o final. Porque você, Entendi. quando chegar, porque eu acho que a coisa mais difícil na vida é o meio do caminho. Não é nem quando você começa, nem quando você chega. É o meio do caminho. O meio do caminho é o mais difícil. Você pode ver que as histórias bíblicas ensinam isso. Você vê. Eu ia entrar no assunto agora para falar sobre isso. Você vê a questão de Elias, é a mesma coisa, né? O meio do caminho. Ele vai, desfaz de tudo para não ser tentado voltar para trás, né? O meio do caminho é muito difícil. E quando você está no meio do caminho... Eliseu, né? Você tem que decidir o que você vai fazer. E quando eu entrei lá na casa, eu fiquei olhando a casa, então eu tinha, assim, perspectiva, ou tenho a casa, vou terminar essa casa, vou continuar a mesma vida que eu tenho aqui, ou vou experimentar algo que eu nunca experimentei. Qual que era a minha decisão? Aí eu decidi, falei, não, se eu sonhei com isso, então eu vou cumprir esse sonho. Aí fechei a casa, peguei o dinheiro, dei entrada no visto, tudo, e deu certo o visto, tudo, entramos, fomos, e eu fui com minhas malas, minhas roupas, acho que eu tinha uns $2.000 e poucos no bolso e fomos lá para encontrar o pastor Jefferson, né? Esse Jefferson qual que é? O Jefferson era um pastor aqui na Fonte da Vida. Ele era pastor em Ribeirão, ele foi nosso pastor por um tempo. Ele era muito amigo da gente, uma pessoa bem carismática. E ele me ajudou bastante lá, principalmente a mulher dele. Me deram apoio, né, no começo. Eles eram limitados em certos aspectos, porque eles não tinham condições... Eles já estavam lá. Estavam lá, mas eles não tinham tanta condição de fazer muito, né? Eles estavam trabalhando muito, e sem ministério, aquela coisa tudo. E quando a gente chegou naquele auge do encontro, de célula, de encontro com Deus, estava começando, 2000, né? 2003, estava aquele auge, né? Então, a gente levou todo esse material para fazer isso lá. Colocar em prática lá. Colocar em prática lá. E quando chegamos lá, a gente viu muita dificuldade, mas a gente fez. Quando eu conheci o Fábio tinha exatamente... Essa época aí, os Estados Unidos estavam experimentando um avivamento, ou já tinha passado já? Porque... Não, estava começando um avivamento. Em 2005 teve um avivamento lá. Né? 2005 estava com um avivamento lá nos Estados Unidos, estava bem assim, estavam bem. O Fábio, ele tinha a mesma visão, porque ele era muito ligado ao René Terra Nova, né? Que era o precursor dessa visão celular. E eu tive contato com eles todos de perto, né? Com toda a equipe do René, com a igreja. A gente tinha muito acesso a eles, porque os Estados Unidos te permite isso, né? Lá você conhece gente que você não conhece aqui. Eu tive contato com artistas, cantores, jogadores de futebol e pessoas famosas que eu não teria aqui no Brasil. E lá eu entrei na casa deles, conversei com eles, sentava, batia papo. E essa diferença, né? De um país para outro. Porque lá a pessoa ela não se torna um ídolo ali, né? Ela é mais simples de você, mais acessível, né? Então, acho que, quando nós estávamos falando, eu acho que o sonho seu, ele tem que ser... Você tem que abrir mão de algo para você conquistar e saber qual o custo daquele sonho, onde você quer ir, onde você quer chegar. E chegando lá, eu me lembro que uma coisa básica para quem quer ir para os Estados Unidos, eu acho que é família unida. Porque se você não tiver uma família que te apoia, você desiste. É muito difícil, porque a saudade no primeiro ano é muito forte. Eu ia entrar nesse ponto. Como é que é isso? A saudade, muito forte. Porque é só telefone, né? Na minha época, não tinha esse FaceTime,
não tinha Facebook, não tinha nada disso, né? Não tinha GPS, o GPS, né, que usa no Brasil. Porque tem um tempo lá que tem que ficar, não é? Você não pode sair e voltar, né? Chegou lá... Não, você chega com visto turista e você tem que aplicar para algum visto lá. Né? Aí chega, você vai aplicar para algum visto, qual visto? Não sei, de estudante, disso, daquilo. Alguém te orienta ali, que vai te orientar, te deixar você a par do que você tem que fazer. E eu não sabia nada, né? E esse casal não tinha muito conhecimento também de imigração. Então, eles me orientaram naquilo que eles conheciam. Mas já o Fábio, não. O Fábio, ele sabia tudo. Então, ele foi a bênção nesse sentido, porque ele me ensinou muito e me deu muita... Ele me deu muita capacidade de fazer coisas que anteriormente eu não tinha capacidade de fazer. A ousadia deles, né? De me colocar no ministério, de dar oportunidade, de acreditar, de ir para frente. Então, sim, eu devo muito a eles nesse aspecto. Você falou questão de saudade. Era só questão de conversar Então, telefone, tipo... Lá você comprava uma ficha, era assim, você comprava uma ficha telefônica, porque o telefone era muito caro, né? E não tinha o smartphone, né? Que a gente tem hoje. Então, era celularzinho daqueles bip, né? Lembra de rádio? Aquelas coisas. Então... você não falava fora dos Estados Unidos. E aí eu comprava esse cartãozinho que falava assim, você vai falar 3 horas no cartão. Só que você não falava 3 horas, você falava meia hora. Entendi. Eles roubavam as suas 2 horas e meia. E você ligava aí, batia um papo com um, com o outro, com a mãe, com o pai, aquela coisa toda, né? Então, e a saudade apertava. O primeiro ano, eu sonhava muito que eu estava aqui. Eu sonhava que estava na igreja, eu sonhava que estava trabalhando aqui. Sabe? Batia arrependimento? Tipo, o que eu vim fazer aqui, meu Deus? Muito. Muito. Porque a primeira fase ali é difícil, até você conquistar, abrir ali os caminhos ali, é muito difícil. É o que você comentou, que é o meio do caminho. Dava essa vontade de voltar? Tipo, vou abandonar tudo, vou voltar? Por 3 ou 4 vezes eu quase voltei. Então, assim, porque quando eu cheguei lá, eu não tinha estrutura financeira para aguentar. Era muito caro, aluguel, tudo, né? E eu não tinha trabalho também. Eu fui trabalhar de hotel, lavar prato, laundry, fui trabalhar em construção, fui trabalhar... A vida era difícil, e só eu trabalhava, as crianças eram pequenas, não podia trabalhar. E a Cristina limpava casas lá. Ajudava eu nessa parte. A gente só ganhava para pagar aluguel, era muito limitado. Para viver. Para viver ali. Então, por várias vezes, aí eu tinha definido e vim embora mesmo. Depois de um ano que eu estava lá, eu falei, não, o ano que vem eu vou embora. Eu estava com a casa aqui ainda, eu falei, vou terminar e vou voltar. Mas aí aconteceu as coisas foram acontecendo e Deus foi mostrando que era ali que a gente tinha que ficar. E as portas foram abrindo. E aí aconteceu da igreja me convidar para tempo integral. Aí a igreja me deu um salário que eu pude pagar minhas contas, né? Então ela falou, você vai trabalhar. Eu fui trabalhar com casais, a Cris era pastor de casais na igreja. A igreja cresceu, ficou bem grande a igreja lá, teve condições de me pagar. Eu fiquei 7 anos, mais ou menos. Legal. Na igreja de tempo integral. Depois fiquei mais 3, sem período integral, só participando. Fiquei uns 10 anos no total lá. Esses 3 anos que você não ficou, foi porque aí você procurou... Quis não. aplicar em outra coisa ou não? Não. Foi assim, quando deu 2009, 2008, porque nós pegamos a crise nos Estados Unidos, né? Aquela crise foi terrível, né? Foi muito... Foi em 2009, foi? Começou em 2007. Mas ela foi até 2012. 2012 ela já estava bem light, né? Bem tranquilo. Mas antes disso foi difícil. E eu lembro que em 2008 você não achava emprego, você não achava nada. Estava bem difícil lá. E essa fase, 2008, eu estava com visto. Já tinha vendido minha casa aqui, já não tinha como voltar, e aquela fase difícil. E como eu já tinha trabalhado aqui com refrigeração, aí eu falei para os meninos, eu vou tentar essa área aqui comigo, né? E comecei. Você mesmo? Vou tentar trabalhar nisso, e a igreja não estava podendo pagar, porque na crise, o pessoal voltou para o Brasil, a maioria dos brasileiros, a igreja ficaram vazia, e não tinha entrada de dinheiro para poder pagar as despesas. Eu continuei na igreja, mas sem salário. Aí eu fui trabalhar. Uma situação. Quanto tempo assim? Quanto tempo você fez? Você tem uma base, mais ou menos? Do quê? Quanto tempo você passou por isso? Essa questão da igreja perder esse suporte? 3 anos.
Mais ou menos 3 anos. Mas o que aconteceu, na verdade, o mais difícil para mim foi quando meus pais foram atropelados aqui e morreram, né? Então, foi a primeira vez que eu pude sair dos Estados Unidos, em 2009. E 4 meses depois que eu vim aqui, eu tive que voltar para o enterro deles, né? Como é que foi isso? Eles foram atropelados ali em frente à rodoviária, né? Os dois. Os dois juntos? Os dois juntos, morreram. Nossa, e fazia tempo que você não via ele, Sérgio? Não, eu tinha visto, né? 4 meses antes eu tinha vindo, né? Olha só. Aí foi a despedida, né? Nossa, não sabia disso, não. Você tinha isso. Quantos anos? Eu tinha 47 anos. E eles tinham... Meu pai estava com 79 e minha mãe com 75, acho que era. 74, uma coisa assim. Eles foram no Mercadão comprar algumas coisas, quando atravessar a rua, o carro passou em cima deles. Meu Deus. Matou os dois. E eu fiquei muito traumatizado nessa época, né? Você falou que você não pôde voltar? Você ficou lá? Como é que é? Porque você já Não, tinha durante vindo, né? 6 anos eu não pude sair. Não, você falou que 4 meses antes você tinha vindo... Vindo pela primeira vez. Isso. Aí depois... No enterro deles, na questão do enterro, aí você pôde vir. Pôde voltar. Eu vim. Vim no enterro, tudo. Depois de 4 meses. Acontece umas coisas sobrenatural, sabe? Umas coisas assim que você não entende por que aconteceu tudo aquilo, mas, enfim, a gente tem que aceitar, né? Eu estava de passagem marcada para vir uns 15 dias antes do acidente. Eu já tinha conseguido. Me deu uma vontade de vir, sabe? Sabe, quando bate aquela vontade assim de vir. E eu tinha acabado de vir, eu falei, mas faz só 4 meses que eu fui. Eu falei, por que eu estou com essa vontade de voltar? Aí chamei a Cris, falei, Cris, vamos orar, né? E começamos a orar, pedindo confirmação e tal. Aí, de repente, um rapaz me chama para fazer um serviço lá e eu ganhei um bom dinheiro. E eu falei, vamos pegar esse dinheiro, vamos para o Brasil. Aí compramos bastante coisa para vender aqui, né? A gente trazia coisa para vender na época, para pagar a passagem, para ajudar nas despesas. E compramos, fomos nas lojas, enchemos as malas de coisa, tudo. E viemos, marcamos a passagem. E quando eu comprei a passagem, numa agência lá, eu esqueci de confirmar o horário, né, do voo. E aí, quando nós juntamos as malas, estava preparado para ir para o aeroporto, isso era uma terça-feira, de madrugada, eu fui lá passar, falei, vou tirar a passagem, olhei no computador. Quando eu olhei, a passagem era para o dia anterior. Eu tinha perdido ela. Mas, assim, me bateu um desânimo tão grande, que eu falei, eu vou... Porque eu não costumo desistir das coisas fáceis, sabe? Eu teria insistido lá no aeroporto, tentado embarcar em outro voo. Não iria desistir 1 dia ou 2 dias depois, qual a diferença que ia fazer para mim, né? Mas eu desisti, não sei, bateu um... Essa foi a fase mais difícil da tua vida? Foi. Foi mais difícil. Porque... Eu falo que é uma pancada, né? Os dois uma vez, né? Porque financeiramente a gente não estava bem. Estava assim, a igreja tinha parado de pagar o salário. Foi tudo nessa época. Foi tudo nessa época. E crise nos Estados Unidos, aquela coisa e tal. E a gente não tinha recursos para se sustentar. E aí, quando eu vim, quando eu marquei essa passagem, eu errei nessa passagem. Eu não insisti nem nada. Fui devolver as coisas na loja que eu tinha comprado, tudo, porque eu não ia mais. 15 dias depois eu tive que voltar. O enterro deles. Situação, hein? E se eu tivesse ficado, eu voltaria justamente no dia que eles foram atropelados. Então eu falei assim, será que eles teriam morrido? Fica aquela coisa. Aquela coisa na cabeça, né? Será que isso é um plano de Deus? Será que isso... Porque se eu diria ter insistido, não. Então são coisas que acontecem sobrenatural e você não entende o porquê que acontece, né? E eu queria muito vir, né? Mas eu não, assim, quando eu faço um projeto, eu boto alguma coisa na cabeça, eu não desisto fácil. Eu me estranhei porque eu desisti. Se eu falo para você, vou fazer, mas todas as circunstâncias contrárias eu enfrento. Deus, ele está no controle de tudo, né? Eu ia te perguntar, você continuou esse processo lá, como é que foi para... Isso terminou em 2012, você falou, a crise lá? Então, quando foi 2010, quando foi 2009, meus pais faleceram. E aí eu vim no enterro, tudo, aí voltei para os Estados Unidos. E quando eu voltei para os Estados Unidos, eu entrei numa depressão, né? Porque eu fiquei muito deprimido, eu estava sem ganhar dinheiro, meus pais tinham morrido. Meu mundo desabou, tinha vendido a casa, perdido ela, tudo. Eu tinha perdido a casa que eu comprei lá nos Estados Unidos também, por causa da crise, e não tinha nada. Você perdeu muito lá, então? Perdi uma casa lá também, porque as casas valorizaram, né, lá. Eu falei, então, eu não tenho o que fazer, eu não tenho para onde ir, eu não posso voltar, então dos piores eu fico aqui, né, nos Estados Unidos, e fiquei.
Mas aí começou a ter essas ideias para mim, né? Eu vou trabalhar na minha área, tal, vou fazer. E comecei a descobrir os lugares onde fazia propaganda, tal. Que eu tinha limitação também porque eu não falava inglês, né? Então, eu ia te perguntar isso. Você falou assim que você vai com um para lá que tem 14, o outro tinha 12. É isso? Como é que é? 14? 14, 12, 16. Tá. Como é que foi essa transição para vocês? Porque você chega lá, você fica limitado, né? Você precisa de alguém para poder... E a questão dos teus filhos também na escola, esse tipo de coisa. Essa família que nos levou, nos ajudou a matricular eles na escola. Eles foram, coitados, não falavam uma palavra em inglês. Mas lá tem um trabalho eles chamam de ISOL, né? Que eles trabalham com pessoas que chegam de fora e eles ensinam o inglês na língua deles, né? Ah, tá. Então, assim, eles tiveram bastante dificuldade, mas criança pega logo, né? O inglês, logo eles estavam falando. E eu demorei mais, né? Porque cheguei com 41, eu tinha estudado um pouco de inglês aqui no Brasil, mas é muito diferente lá, né? Fiquei um bom tempo. Então, eu não podia trabalhar na minha área fluentemente, porque eu não falava inglês fluentemente. Porque agora era você sozinho, tendo que ir, abrir as portas e fazer tudo tá entrando sozinho. dentro da casa de pessoas. Conversando, falando. E demorou uns 5 anos para mim aprender bem. 5, 6 anos. Passou um tempo bem. Eu estudava muito. E eu fui escola, frequentei escola pública, eu fiz de tudo para aprender. Explica hoje, pessoal, entender em casa, qual que é a tua parte lá na tua empresa, então, o que vocês fazem lá nos Estados Unidos. Então, aí o que eu fiz? Eu fiz um curso, né? Lá nos Estados Unidos, numa escola de ar-condicionado. Fiz um curso de 2 anos. Os ares lá são diferentes, muito né? diferente daqui. Né? Até porque lá você não pode exercer a profissão sem ter a licença, né? Para você exercer a instalação de ar-condicionado lá, você tem que ter uma licença de contractor, um contractor, acho que é o mesmo no Brasil, mesmo nome, né? Uhum. E esse contractor, ele é um especializado. Então, ele adquire um número de licença, ele tem que estudar, fazer uma prova difícil, bem complicado. E aí, quando você pega... É tipo um registro, né? Para você tipo poder trabalhar. Só que a prova é uns 15 livros grandes, você tem que estudar, é bem difícil de passar. Depois você tem que ter alguém que seja seu padrinho, né? Para você... E essa prova foi de primeiro? Como é que foi? Não, eu não passei. Eu tentei passar, não consegui. Eu cheguei perto de passar. Aí quem fez foi o Júnior. Ele tinha um inglês melhor que o meu, então ele fez. Esse mesmo ele repetiu, acho que umas 6 vezes. Nossa! É muito difícil de passar. Ele passou, pegou a licença. Hoje a empresa tem, né, a licença. Depois que aconteceu tudo isso, a gente foi trabalhando nesse aspecto. Quando eu comecei a trabalhar com ar-condicionado, eu fui para a escola, estudei. E eu cheguei na escola, não falava inglês. Então, era difícil para mim me comunicar com os professores lá. Porque eles perguntavam as coisas, explicavam, eu não entendia muito, né? Mas assim mesmo eu fiquei 2 anos, né? Consegui aprender bastante coisa. Aí eu comecei a trabalhar por conta, sozinho, e começou a aparecer as oportunidades, foram vindo, começando. Fui aprendendo mais. Aí o Júnior, meu filho, já estava numa idade, assim, de decisão, queria casar e tal. Aí eu falei para ele, você não quer vir trabalhar comigo e tal? Ele falou, eu quero. Aí eu falei, então você vai estudar, você vai para a escola. Ele ficou 2 anos estudando tempo integral, das 7 da manhã às 2 da tarde, estudando 2 anos. Aí ele foi trabalhar comigo, depois ele tirou a licença, nós montamos a empresa, eu e ele, começamos. Eu e ele começou a empresa. Aí a empresa foi crescendo. E, de repente, chegou o André também, que veio, estava no Brasil, chegou lá. Então, aí introduziu o André também na empresa. O André muito assim, esperto nessas coisas, né? Foi e colocou propaganda, tomou conta de uma outra área da empresa. E foi Como é que é essa questão da mão de obra lá do ar? Como é que é bem diferente daqui. Hoje a gente sabe, por exemplo, um ar você vem, instala na parede ali, passa lá é totalmente diferente. Lá é toda a casa, né? Que toda... Ela é toda dotulada, né? E o problema do a casa toda. Todinha, ela é climatizada. Inteira. E tem comercial também. Tem esses splits também, que é o sistema que tem aqui, mas é muito pouco. É bem pouco mesmo. É só em garagem. E é um motor central para toda a casa. Não é tipo vários motores. Que nem agência de banco. Você vai aí, central. Sim. É a mesma coisa. Só que lá implica muito a questão da construção. Quando você é um profissional, se você é um eletricista, se você é um encanador, você tem que ter essa mesma licença. Se você não tiver, você não pode exercer. Porque se você exercer e acontecer alguma coisa, o seguro lá não cobre.
entendeu? As coisas que acontecem. Então, por exemplo, a gente tem seguro, a gente tem nossa especialização, tudo mais, a licença. E aí, quando você consegue pegar contratos de companhias grandes. Consegue entrar, tipo, dentro de uma construtora ou algo do tipo assim, e poder estar prestando serviço para eles. Prestando serviço para eles. Aí, depois veio o Rodrigo, que trabalhava, meu genro, que trabalhava na área de vendas, né? E ele assumiu muito bem essa área e fez a empresa crescer mais ainda. Então, nós temos uma estrutura, hoje lá já está com 10 funcionários. Tá, que bacana. 10 anos. Então, assim, a gente está com uma estrutura boa, mas foi muito, assim, difícil chegar lá. Entendeu? Isso faz em quanto tempo de empresa isso já? 12 anos, mais ou menos. 12 anos. É um tempo, hein? É uma caminhada boa. Eu comecei em 2009, eu comecei a trabalhar com isso, né? Antes eu fiz coisas de construção, fazia essas coisas, tentava sobreviver lá da melhor maneira possível, né? Mas a gente hoje já é cidadão americano, toda a família todinha é cidadão americano. A gente já está... todo mundo fala inglês, todo mundo se comunica bem, então não tem problema nenhum. A gente está já adaptado no país, aquela coisa toda. Né? Ô Sérgio, se hoje você puder dar um conselho, que é a questão de sonho, né? Todo mundo olha e quer estar nos Estados Unidos, quer poder viver lá, ter uma melhor... né? Você olha hoje, por exemplo... hoje, quando você vê em aspecto até de economia, tudo é lá, né? Tudo. Se você puder dar um conselho para quem quer ir para lá, ou quem está pensando aí, está assistindo esse podcast, qual que é os primeiros passos para uma pessoa poder chegar lá e não ficar perdida? Né? De repente, a pessoa tem uma oportunidade de aprender aqui e ela, de repente, ela tem até um sonho de poder ir, mas tipo, não sabe como começar. Hoje é muito diferente da minha época, né? Hoje, por exemplo, por causa da internet, dos grupos, hoje se comunica muito mais fácil. Lá dentro de Orlando, você tem mais contato. As igrejas lá são os referenciais e os pontos de integração dos brasileiros que chegam, porque eles chegam, precisam ser ajudados, eles vão para as igrejas ajudam muito lá, esse pessoal, né, que chega. Mas eu acho que a primeira coisa que você tem que ter uma profissão. Saber fazer alguma coisa. Ou ser carpinteiro, ou ser pedreiro, ou você tem que saber fazer alguma coisa. Porque se você for depender de subemprego, dirigir Uber, trabalhar em shopping vendendo produtos, você não vai ganhar dinheiro. São salários poucos. Então, quem ganha dinheiro é o profissional. Então, eu ia te falar isso, a questão profissional ali, de repente, da pessoa que já entende sobre pedreiro, é muito mais valorizado lá do que, tipo, você chegar e trabalhar numa lanchonete. Porque o pedreiro em si, ele não precisa de licença, né? Então, ele pode trabalhar à vontade. O carpinteiro também não precisa de licença. Agora, o encanador precisa e o eletricista precisa. Mas por quê? Qual que é a diferença aí? Porque as casas lá são de gesso. Se estourar um cano, derrete a casa. Ah, tá. Entendi. Entendeu? Se a eletricista, lá tem muita madeira. Entendi. Se pegar fogo... Você é responsável. Prejuízo Então, você pega um rapaz que não sabe trabalhar, vai lá, faz errado, dá um curto na casa, é uma responsabilidade muito grande para a pessoa, né? Que são casas caras, são um material diferente daqui, né? Então, quem trabalha, eles visam muito essa questão de segurança pessoal das pessoas. Você está dentro de uma casa, você pode até morrer, né? Porque se pega fogo, alguma coisa, um serviço mal feito. Então, as licenças, elas são elaboradas pelo Estado para que você possa ter certeza que o profissional que está entrando na sua casa, ele é uma pessoa credenciada para fazer aquilo. É como você ir num médico e o cara não te mostrar o diploma dele. Entendi. Aí o cara chega e fala, onde você foi formado? Ah, eu fui formado lá em Lagoinha. Mas cadê seu diploma? Ah, não tem aqui agora para te mostrar. Então, assim, como é que você vai confiar num profissional? E são exigentes para essas coisas? Dependendo da construtora. Hoje, não. Por exemplo, você poder entrar, você tem que... Nesses mercados maiores, você não entra se você não tiver as licenças. Não tem como, nem seguro. Alguns americanos, eles exigem. Pedem um número para você, pedem as informações do seu seguro, pedem as coisas, eles querem. Então, a questão de você ir para lá e ser um profissional ajuda muito. Ajuda muito. Então, se você começando, quer ser um profissional, você vai começar de baixo. Mas, o que é principal? Eu acho que até mais do que uma profissão, é você falar inglês. Porque se você não fala inglês, se chegar lá, você vai ficar dependendo de brasileiro, dependendo de outras pessoas. O que acontece com os brasileiros? Eles se unem em grupos, lá para um bairro, por exemplo. Eles vão num bairro, ficam naquele bairro e um se ajudando o outro.
eles não expandem o conhecimento Consegue expandir, deles. fica limitado. Fica limitado. Eles não expandem o conhecimento deles para outras áreas, para os americanos, para os hispanos, para as outras comunidades que ele pode fazer parte e se integrar e aprender e se comunicar. E se você não tem inglês, você fica parado na sua comunidade. Se você puder pontuar aí a questão de mais importância, o falar em inglês é o mais importante lá. Eu acho. É. Eu acho que assim, não falar, porque nunca a pessoa vai sair daqui do Brasil. Chegar lá São raros os casos das pessoas que falam bem aqui. Então, é muito difícil você ir para lá se você não tiver uma base, pelo menos. Pelo menos 4 anos de curso de inglês você tem que ter. Para chegar lá, você pelo menos saber alguma coisa do que está falando. Porque quando um americano fala, é muito diferente do que você aprende na escola. Então, assim, aí depois lá dentro, com o conviver e com a sua gramática que você aprendeu, com as coisas que você fez, se torna mais fácil você ir acelerando o seu conhecimento. Aí, com esse conhecimento, você já passa na frente de muita gente. Entendi. Entendeu? Aí você já vai... Tipo, é chegar com bagagem, né? Falando um inglês, tendo uma profissão, sabendo... Hoje você falou um negócio que é interessante, né? Você falou, hoje tem a questão das igrejas, né? É verdade. Hoje tem as igrejas lá e, por exemplo, a que você vai só tem brasileiro ou não? Eu vou numa igreja americana, eu não vou na igreja brasileira. Ah. A igreja que eu frequento é americana. Mas é que você ia antes, como é que era? Era brasileira? A que eu entro era brasileira, antes era brasileira. Ah. Então, esse é um grande problema, porque se você entra se você está mudando de país, se você está mudando de cultura, por que você vai continuar na sua mesma cultura? Você vai ficar se limitando para não crescer. Você não vê aqui nenhum americano chegando aqui e entrando em igreja americana. Eles vão para a igreja brasileira. Por quê? Eles querem aprender o português. Entendi. Eles querem ficar juntos, eles falam tudo errado, vai aprendendo até falar certo. O mesmo acontece com o brasileiro, só que como a facilidade de você viver em Orlando hoje, você não precisa falar inglês. Por quê? Porque lá tem o espanhol, que o brasileiro se vira muito bem, e você tem a comunidade, você tem o pessoal, você tem as pessoas que te ajudam. Você é um amigo, me ajuda a matricular a criança na escola, ajuda a fazer isso. Tá? As igrejas fazem isso para a pessoa. Então, o grande desafio é você ficar numa igreja americana, porque um trabalho brasileiro, para você ter um trabalho brasileiro lá, você já tem que ter uma vida... Se hoje eu fosse ter um trabalho brasileiro, para mim seria bom, porque não teria problema nenhum para mim, que eu já sei. Então, já falo, então não tem problema. Mas o bom é você viver na comunidade americana para você aprender o que é a cultura, os costumes. Você está ali para isso. Entendi. Eu já tive discípulo americano, eu já preguei para americano, já discipulei americano. Ah, legal, Entendeu? Então, assim, a gente tem história nisso daí. Ou seja, essa questão da transição aí, hoje, por exemplo, a pessoa está indo para lá, você deu as dicas aí, é bom ter um inglês, aí é a questão de ser profissional. Para a pessoa poder ficar lá e tem um limite de tempo? Tem. Explica para nós certinho, para a gente poder entender isso aí. Quando você chega, você recebe um documento da imigração. Ele é virtual hoje, ele fica arquivado na imigração. Ele não te dá mais na mão. Antigamente eles davam na mão da gente. Chama I-4, né? 94, na verdade. Né? Que o 94 é um documento que ele te dá permanência nos Estados Unidos por 6 meses e te dá o direito de você transicionar esse visto para outro visto. Então, qual o segundo passo? É um visto mais estável, que seria um visto de estudante, por exemplo. Que seria que você pode permanecer lá por 4, 5, 6 anos. Esse estudando. Primeiro tem um limite de tempo? Tem, 6 meses. 6 meses? É o máximo. Você máximo. pode renovar ele, você pode pedir renovação. Pode ser negado ou como pode ser dado. Até se adequar em alguma dessas funções aí. Até esse mês, uns 3 meses atrás, chegou uma família lá do Brasil. O rapaz trabalhava com ar-condicionado aqui no Brasil e tinha bastante experiência. Começou a trabalhar com a gente. E eu gostei dele, porque ele era um rapaz bom. Ele chegou lá também com a mala na mão, sabe, perdido, aquela coisa e tal. E ele procurou a gente. Aí a gente viu a capacidade profissional dele. Eu falei, a gente gostou. Muito bom funcionário, trabalha bem, conhece o ramo e já trabalhava com isso há anos. Então, foi interessante para nós pegarmos ele. Colaborou muito, né, a questão de... Aí ele veio trabalhar com a gente, aí eu orientei ele, eu falei, como é que está a sua situação? Ele falou, eu cheguei faz 3 meses e não sei o quê, estou nessa situação, não tem carteira de motorista, não tem isso, não tem aquilo. Eu falei, então, você vai ter que organizar a sua vida. Se você quer ficar aqui, trouxe seus filhos, né, para estudar,
Ah, meus filhos não querem mais voltar, querem ficar, gostaram. Eu falei, então, você vai ter que aplicar em você. Você vai aplicar para um visto de estudante. Falei para ele. Só que para você aplicar para o visto de estudante, você tem que ter um sponsor, você tem que ter uma pessoa que é responsável por você lá nos Estados Unidos, que fornece o dinheiro que você vai estudar, por exemplo, que comprove, pelo menos lá na imigração, que você tem capacidade de pagar aquela escola. E ele não tinha, coitado, ele não tinha ninguém, ele virou para mim e falou, mas eu não tenho ninguém, procurei na minha família. Eu falei, então eu vou te ajudar, eu vou ser seu sponsor. Ô, Sérgio, você falando assim, é bem complicado para uma pessoa chegar lá, porque, tipo, tem essa questão de poder mostrar para o governo que você está chegando ali, por exemplo, que você não é, por exemplo, um terrorista. Mas a princípio de conversa, quando você vai, você não está indo para imigrar, você está indo para passear. Entendeu? Se você quer ir para morar, você tem que entrar com outro processo lá no consulado. É um processo diferente, só que ninguém faz isso, porque para você ser aprovado no consulado é muito difícil. Entendi. Aí o pessoal vai para o meio mais fácil. Meio mais fácil, que seria turista, depois transicionar o visto lá dentro dos Estados Unidos. Aí você fica sem poder sair, até você pegar o green card. E é quanto tempo para isso? Depende do visto. Nesse caso, por exemplo, ele vai ter o visto de estudante. Então, eu já ajudei ele. Já aumenta o limite de tempo dele. Aí ele pode tirar carteira, ele pode dirigir, ele fica legal no país. Entendeu? Não vai ficar ilegal. Então, isso enquanto ela estiver estudando, a esposa dele vai estar estudando, ele vai estar debaixo do visto dela. Então, ele pode trabalhar com a gente, pode fazer coisa e tal. A segunda chance, talvez, para ele, seria a minha empresa dar um visto para ele estável. Seria... Que a tua empresa pode fazer isso por conta do registro. Sim, porque nós somos empresa americana. A gente pode dar visto para a pessoa. E é um visto de trabalho. Com o visto de trabalho, ele pede o green card. Entendeu? É sempre junto. A gente não dá green card, a gente dá visto de trabalho. Uhum. Mas aí, com vinculado a esse visto de trabalho, ele pode pegar o green card. Tá, vamos lá. Ó. O green card, tem um tempo também para poder usar ou não? Ele tem uma validade, ele tem geralmente de 5 a 10 anos. Tá, e esse visto de trabalho? Esse visto de trabalho enquanto você estiver trabalhando. Você renova todo ano. Tá legal lá dentro? Não, cada 2 anos, se não me engano. Você só vai renovando ele? Renovando ele. Mas quando você dá a entrada no visto de trabalho, a legislação americana dá o direito de você ser um residente permanente nos Estados Unidos. Porque você já tem um trabalho lá. Entendi. Minha empresa pode dar. Pode fazer isso. Ela tem essa condição de fazer isso. Então, assim, a gente não promete nada para ninguém. Não vou falar, vou te dar o visto, alguma coisa assim. Mas a gente procura encaminhar as pessoas até um certo ponto, porque você nunca sabe onde ela vai chegar. Se tudo der certo, se tudo for caminhando com o tempo, que as coisas forem encaixando, aí pode ser que no futuro surja essa oportunidade. Entendeu? Porque o visto de estudante não te leva a nada. Ele só permanece você ali legal no país. Porque depois que você ficou ilegal lá, acabou a sua vida. Você não tem mais, você não chega a lugar nenhum mais. Aí você tem que ir embora e tentar entrar de novo ou ir por outra coisa. Então, assim... A situação, então, tipo, se ele não te encontra lá e tem essa oportunidade de você poder ajudar, então é importante, sim, você chegar lá, de repente, com uma referência. Tipo, chegar num lugar e ter uma empresa, alguém que... Muita gente que sai do Brasil, às vezes, já sai com emprego, né? Já sai com convite para ir para lá, é bem diferente. Aí você tira já o documento no consulado para fazer isso. Já, né? Vai pronto. Já vai pronto. Para não ter essa preocupação de perder esse tempo. Agora lá, quando você chega lá e você tem que fazer isso, é uma outra realidade. Você tem que ter uma empresa que te faça isso. Então, tem um visto que chama visto de habilidade especial, que também não depende de empresa. Esse visto é se você... é uma pessoa que tem uma habilidade especial. Você é um músico, você é um pintor, você é um escritor, você é um instrumentista de hospital, um técnico de, sei lá, de consertar coisas. Você tem como comprovar isso, você tem registro disso, você tem fotos disso, você tem história disso. Você pode aplicar para esse visto. Esse visto dá direto o green card também. Ah, legal. É um dos vistos que também eles têm usado bastante. Lá nos Estados Unidos. Eles têm usado. O meu visto, no caso, que me chegou ao green card, foi o visto de religioso. Porque eu fiquei como pastor, entendeu? E acabou entrando em tempo integral na igreja. Legal. Aí eu fiquei como pastor. Você falou a questão do pedreiro e do carpinteiro. Para ele pegar esse green card lá, que você falou que não precisa do registro. E aí, ele tem que entrar numa empresa, né? Ou a empresa tem que pedir para ele. Ele não consegue chegar lá e começar a fazer serviço por não, conta. Ele pode até fazer, mas faz para a comunidade. Tá, mas isso não dá para ele nenhum... Não.
Não, privilégio é isso nenhum. que eu queria saber. É muito difícil. A legislação americana de imigração é a mais difícil do mundo. Porque ela não permite que você dê green card, por exemplo, para um filho casado. É demorado, demora muito. Uhum. De irmão para seu irmão, demora muito também. Avós não pode passar para netos. Que nem a legislação já espanhola, italiana, você vai lá, portuguesa, você tira dos seus bisavós, dos seus avós, por causa do seu sobrenome. Os Estados Unidos não tem isso. Entendi. Às vezes, se você tem green card só de marido para mulher, de pais para filho, solteiro, pais para filho casado com mais tempo, e pais de filho para mãe, de filho para mãe, de filho para pai. Ah, entendi. Então, tipo, o camarada vai para lá e ele casa com uma irmã lá da igreja, lá, por exemplo. Bom, aí quando casa com uma pessoa que tem documento, já dá a cidadania para ele. Não, dá a residência. A residência. Depois, ele tem um tempo para pegar a cidadania. E quanto tempo é isso? 5 anos. 5 anos. E se a criança nascer lá? Já é cidadã. Aí já é? Ah, legal isso aí. É cidadã. Então, muitos brasileiros que vão para lá, chegam lá e tem filho lá. Esse filho dele é americano. E abre as portas amanhã para ele poder... Abre depois que ele fizer 21. Ah, tem um tempo também. Tem um tempo. Não é bem fácil assim. Não é fácil. Se fosse fácil... Então, hoje você tem um volume de pessoas nos Estados Unidos muito grande, 100 milhões, 150 milhões ou mais de pessoas que vivem lá e irregular, ilegal, que não tem documento, que não... E outro, você perde muito benefício, né? Porque o governo, por exemplo, quando você tem green card, ele te dá benefício, ele te dá seguro-saúde, ele te dá os benefícios de impostos que você tem, você recebe dinheiro de cada filho que você tem. Ah, entendi. Então, você tem vários benefícios, ajuda. Tipo um bolsa, alguma coisa aqui no Brasil. Mas uma bolsa, mas é um direito que você tem, né? Aposentadoria, tudo isso aí que você tem direito quando você tem o documento correto, né? Uma coisa que o Jefferson comentou com a gente, aí eu quero te perguntar, né? É a questão de, tipo, hoje aqui no Brasil tem o SUS. Que é um exemplo para o mundo, viu? Então, isso que eu queria entrar. Por exemplo, lá nos Estados Unidos não tem isso. Não. Se você for num hospital ou parar lá no hospital por conta de um acidente ou alguma coisa, você tem que pagar o hospital. Veja bem, a lei americana, ela funciona assim. Se você está ali, se você sofreu um acidente, não importa. Se você chegar no hospital, eles são obrigados a te atender. Certo. A obrigação tem que ter. Salvar a tua vida. Depois eles vão conversar com você sobre o dinheiro. Se o cara teve um infarto, depois que ele vê a notícia da conta, ele pode ter outro. Mas é a função do hospital salvar. Então, não interessa se ele é imigrante, se ele está na rua, se ele é turista. Tem que prestar o socorro. Ele tem que prestar o socorro. Você não fica em corredor lá. E aí, a questão depois, tipo, a conta chega, e aí o camarada não tem dinheiro? Então, aí tem várias hipóteses, né? Várias coisas. Tem um caso lá de um amigo que ele teve um AVC, né? Mas não chegou a dar o AVC, né? Começou o princípio de AVC nele e ele estava numa situação irregular também lá. E não tinha documento, não tinha como pagar, nada disso. Ele começou a passar mal de noite, vomitar, ter convulsão. Aí foi para o hospital. Chegou lá no hospital, eles atenderam ele, o médico falou, olha, você tem um coágulo aí na sua cabeça. Se a gente não te operar, você vai morrer. E aí ele ficou internado lá no hospital, eles operaram ele, tiraram o coágulo, curaram ele, botaram ele em ordem e parece que eles perdoaram a dívida dele. Ah, tem. Então, assim, se a pessoa não tem condições de pagar, ou mesmo que você tenha, se você não tem, você tem uma condição mais limitada, o que você faz é um acordo. Você fala, olha, eu não posso pagar esse valor que você está pedindo, eu posso pagar tanto por mês. Você pode pagar até $50 por mês. Entendi, mas tem que pagar. Pagando até o ponto que às vezes até perdoam. Tem dívida que eles perdoam, então... Isso chega aí para júri, essas coisas tudo, não? Não, porque é saúde, né? Então, assim, os hospitais recebem muita ajuda, muita colaboração de empresas que não quer pagar imposto para o governo direto, uma parte você pode dar para o hospital. Então, eles recebem muita ajuda do governo também. É muito dinheiro, viu? Eu acho que a saúde lá, ela ainda deixa muito a desejar. Assim, o SUS ele é um exemplo. Por que eu falei? Porque o SUS ele é um exemplo para o mundo. Só que o SUS ele é um exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele é ineficiente. Porque ele não tem dinheiro. Entendi.
Entendeu? Se ele tivesse tipo, dinheiro... você tem a possibilidade de ser ajudado, mas não tem ajuda. O correto, veja bem, toda nação, o seu povo teria que ter direito à medicina, ao hospital, de graça. E o governo tinha que bancar isso. Por quê? Porque isso é um direito do cidadão, ele paga imposto. Entendeu? É muito imposto. E o Brasil tem um exemplo de SUS que atende todo mundo é atendido mal ou bem, mas é atendido. O cara marca uma consulta por uns 5 meses daí para frente, mas isso não acontece lá você é atendido na hora. Só que eles teriam que ter um sistema lá, como esse, e o Brasil teria que ter dinheiro para manter esse sistema. Melhorar ele, mas manter. Se tivesse dinheiro aqui, mesmo no Brasil, seria maravilhoso. Seria um primeiro mundo. Mas não tem, né? Só que o Brasil tem outras áreas, outras ramificações que ajudam a população, né? Essas clínicas particulares que fazem esses planos, essas coisas, isso ajuda muito. Lá está começando isso agora também. Então, você tem... Eu, por exemplo, eu tenho um seguro-saúde que o governo paga para mim. Esse seguro de saúde. Eu ia te perguntar isso. Então tem esse seguro? Tem, né? É um seguro meio injusto, mas tem. Como é que é isso? Como é que funciona isso? O seguro é o seguinte, você paga caro. Meu seguro é uns $1.700 por mês. Nossa, é caro mesmo. Eu pago 70 e o governo paga o resto. Entendeu? O governo me ajuda. Uhum. Quando você faz 64 anos, 65 anos, o governo também te ajuda na parte de médico. Ele te coloca num sistema chamado Medicare. Né? Era Medicaid ou Medicare, eu não me lembro qual dos dois, a diferença dos dois. Uhum. Mas é isso aí, eles colocam você nesse sistema. Então, você tem mais direito. Então, eles protegem mais o idoso nesse ponto, né? Mas você não pode escolher o médico que você quer ir. Eles que estabelecem os médicos, os lugares, as coisas. Vai para o sistema e o sistema envia. Já esse plano meu, se você vai no especialista, você tem que pagar uma taxa. Se você for internado, você tem um chamado deductible, que é uma taxa que eles deduzem de $15 mil. Então, se eu passar de $15 mil, é o convênio que paga. Se ficar até $15 mil, é eu que pago. Entendi. Tem um limite ali. Eles fizeram isso para as pessoas não ir qualquer coisa para o hospital. Uhum. Entendeu? Que é o que acontece hoje aqui, né? Então, a dorzinha vai lá. Acaba estando cheio de pessoas, porque qualquer gripe, qualquer coisinha... Você pisou lá no hospital, na emergência, é $3 mil. Rapaz... Então, assim, você precisa pensar bem para ir para emergência. Tem gente que fala, não, me larga aqui no meio da rua porque eu não quero ir para emergência. Não, então, isso aí que eu fico pensando. Eu falo ainda mais uma pessoa que está chegando agora e de repente passa por algo... Quando a pessoa não tem documento, quando ela não é uma pessoa que ela não é residente, ela não tem documento nem nada, não tem como o hospital cobrar dela. Ela não tem bens, ela não tem nada. Como é que então eles perdoam. Assim, eu vi gente ser perdoada lá de $600 mil, $300 mil. Isso é em tudo, até questão de parto, questão... Parto, a mesma coisa. Tudo. Tudo. Isso influencia muito, né? Quanto mais você depende do governo, menos você é mal visto, né? É aquela questão, né? O governo lá te dá a possibilidade de você ganhar dinheiro. Só que existem por detrás disso algumas coisas que, tipo, aqui no Brasil... Já a questão dos impostos atrapalha muito a pessoa que vai trabalhar por conta, tem a sua empresa, algo do tipo, porque fica muito caro para ela. Lá nos Estados Unidos não é assim, pelo que dá para entender. Só que aqui no Brasil ainda tem a questão do SUS, que é aquela ajuda que você tem a ajuda, mas de repente você não tem, né? É aquela coisa. Lá nos Estados Unidos, não. Você tem essa possibilidade de crescer, mas também são caros os custos lá, né? O custo de vida lá é caro, se você for analisar o ponto de vista, principalmente para quem não tem documento. Eu acho que quem tem o documento, quem tem green card, quem é cidadão, já entra em outro nível, né, de tratamento. Você já tem mais possibilidade de requerer mais ajuda do governo nesse aspecto, né? A questão da aposentadoria lá, como é que funciona? Então, cada vez que você paga imposto, você recolhe uma taxa, que eles chamam de... Seria como se fosse um NPS aqui, né? Social Security, eles chamam lá. Você paga e aí você vai contando pontos. Quando você atinge um certo ponto, você já pode aposentar. Tem questão de idade também ou não? Tem. 67 anos para homem. 67. No caso meu, daqui 7 anos só. Então, aí eu vou receber $1.500 do governo. Entendi. De aposentadoria. Talvez a Cristina também vai receber um valor. Aí não sei, contadora que vê isso lá. Isso, né? dá quanto aqui?
Em real? Como se fosse quantos salários lá, por exemplo. Quanto é um salário lá? É um salário. É um salário lá. É um salário. Então a gente te aposenta com um salário. Entendi. Se você quiser aposentar com mais, tem que recolher mais, tem que ter mais ponto. Entendi. Você pode aposentar até com 2,5. Acho que o teto máximo é 2,5 lá, de aposentadoria. Eles não aposentam mais que isso, não. Tem mais alguma coisa que você quer falar a esse respeito? Tipo, se tiver que orientar alguém para poder ir para lá, tem mais... Então, você acha que dá para pontuar aí? Essas dificuldades que eu estou enumerando aqui, que eu vejo, a primeira coisa é falar inglês, segunda coisa, ter uma profissão, e terceira coisa, você não ficar ilegal. Se você chegar lá, aplica para um visto de estudante, até você resolver o que você vai fazer da vida. Qual o caminho? Cada pessoa tem uma história diferente lá. Tem gente que chega lá, às vezes leva o filho acaba casando com um americano, pega a green card, passa para os pais. Então, assim, cada um tem uma história diferente. O caso, por exemplo, do meu filho, do André, né? Casou com a Fernanda, aí foi o João, foi a Regiane e foi a Marcela para lá. Entendi. Né? Você conheceu eles aqui. Chegaram lá, a Marcela conheceu um americano lá, um colombiano, mas que ele tinha documento. Eles namoraram, casaram. Ele é colombiano, ele é colombiano. Ele passou para ela o documento. Ela tem green card hoje. O André passou para a Fernanda. Agora, quando der o tempo da Fernanda e da Marcela, eles podem passar para os pais. Interessante. Daqui uns 3 anos. Então, é um ciclo, né? Que vai legalizando as pessoas dessa forma. Tá, agora, a pessoa que chega... A pessoa tem um filho lá, por exemplo, vai lá ter um filho. O filho tem direitos, né? Lá, do governo. Ele tem direito a comida, a médico, tudo de graça. Então, ela pega um vale, né? Ele pode comprar comida para o bebê, pode comprar as necessidades, fralda, essas coisas. E também pode ter acesso a médico, essas coisas. O governo é responsável pela criança até 17 anos. Fez 18 anos, o governo não é responsável mais. Então, lá, você não vê criança na rua, você não vê criança jogando bola na rua, você não vê ninguém. As crianças tudo na escola. Lá a escola é longa, começa às 8 horas da manhã, vai até 4 horas da tarde. Então, tem lanche, tem comida, tem tudo na escola. Alguns começam às 7, outros começam às 8h30, por aí. E vai até que hora? Vai até umas 4 da tarde, mais ou menos. Nossa! Aí depois aí tem os ônibus do governo, que pega, leva, deixa em casa. Os pais vão lá, pega. A criança é muito ocupada lá. Durante esse período, até 17 anos. Quando ela fez 18 anos, ela vai para o college, que é uma faculdade. E lá o governo ele fica em cima da criança que não estuda? A criança não pode nem ficar na rua. Se você pegar uma criança na rua sozinha, ela vai presa. Tem isso também. Não existe criança solta lá. Lá você anda na rua, você não vê uma criança na rua. Se ela estiver na rua, ela tem que estar acompanhada por alguém de maior de 21. Aí que a polícia parar, fala, não, esse aqui é meu sobrinho, esse aqui é meu filho, está comigo, não foi na escola hoje. Entendeu? Agora, se a criança estiver sozinha, uma vez eu vi uma cena assim, eu estava lá na porta de um supermercado, e de repente passou um menininho de bicicleta, correndo assim, né, na minha frente. Uns 8, 9 anos, um menino tinha. De repente, um carro de polícia atrás. Correu, cercou ele lá na frente. Pegou a bicicleta, jogou no chão, pôs o menino do carro e levou. Nem a bicicleta ele pegou. Deixou lá. Você não pode ficar na rua lá. Eu vou te perguntar uma coisa que hoje a gente assiste muito em programas de TV de lá. A questão de... Tudo lá é muito descartável, né, Sérgio? Questão de eletrodoméstico, essas coisas tudo. Hoje não tá tanto, né? Mas tem muita coisa barato lá. Tem até alguns programas que algum pessoal vai no lixo. Isso, coisas. Na minha época, quando eu cheguei, era assim. Eu fiz minha casa todinha no lixo. Todinha. E é coisa boa, Sérgio? É sim, a pessoa vai mudar, ela vai trocar os móveis, por exemplo. Porque fala lixo, aqui no Brasil a gente entende. Tem de coisa suja, né? Mas não, lá não. Lá, assim, cada condomínio tem seu espaço, onde você põe as coisas. Às vezes a pessoa vai mudar, compra um sofá novo, ela tem um sofá bom. Ela tira ele, põe lá, põe um bilhetinho. Pode usar. Entendeu? Você vai lá e pega e vai usar. Mas coloca para fora da casa? Coloca lá na frente do condomínio. Coloca lá na frente. E uma vez eu cheguei lá, eu vi uma mudança, rapaz, mas tinha
tanta coisa, mas tinha tanta coisa que eu não acreditei que aquilo lá era lixo, né? E eu chamei os meninos, a gente tava com uma van na época. Eu falei, gente... E você pode chegar e pegar numa boa. Eu cheguei, eu fiquei na esquina olhando, os carros passavam. Eu falei, gente, isso aqui deve ter dono, não é possível. Né? Mas não tinha. Eles tinham colocado lá. Olha só. Eu mobilei minha casa inteirinha. E é coisa boa. Televisão. Eu cansei de pegar televisão, videocassete, sofá, cadeira, mesa, quarto, cama, colchão. Tudo isso aí. Tudo que aqui você paga uma fortuna. Mas hoje mudou muito. Hoje você já não acha tanta coisa assim no lixo mais. Por quê? Porque hoje existe, a internet ampliou e as pessoas vendem. Ah, tá. Depois da crise de 2008, né, 2007, as pessoas passaram a vender as coisas. Então, você tem lá uma mesa que você não usa mais. Você põe no Craigslist, que eles chamam lá, que eu não sei como chama aqui no Brasil, desapega, acho que chama aqui, né? Tipo você põe e vende. Então, as pessoas vão lá e buscam. Você compra, faz o pagamento, a pessoa envia quando para você quer doar, aí existe umas instituições chamadas Goodwill, se você vai lá e deixa e leva suas coisas, ou eles vêm buscar, se é muita coisa, eles vêm com o caminhão e pegam, que é uma doação que você faz. Mas vender mesmo, hoje as pessoas estão vendendo pela internet. Então, assim, hoje é muito pouca coisa no lixo. Se você for num condomínio lá, você acha quase que nada. Mas na minha época não, na minha época não tinha, né? Então, os caras não tinham para nem levar, que ia preguiça de levar nos lugares, deixava tudo lá na frente. Eu nadei de braçada há muito tempo. Ô Sérgio, eu vou dar uma mudada aqui só pra gente... eu ia te perguntar essa questão de ministério, o que te atrai? O ministério, eu tenho assim, mais apego à questão de casais, né? De lidar com casais, aconselhamento. Você fez uns seminários muito bons aqui de casal. Fiz um seminário aqui em Brodowski. Hoje eu não estou mais na frente, né? Assim, de igreja, não estou mais nessa... Como eu tive que dedicar muito à minha empresa, eu tive que fazer um trabalho mais forte, por causa que os meninos estavam vindo, e eu não pude me dedicar mais. Quando eu saí da Manancial, eu decidi tirar esse tempo sabático aí para me cuidar de mim e da minha empresa, até eu me estabelecer. Até porque a empresa está crescendo, pelo que você me falou, né? Mas agora ela está indo para um caminho que os meninos estão tomando conta. Então, legal. Então agora, por exemplo... E são pessoas de confiança, né? Porque são teus filhos, estão ali, né? É como se você estivesse passando o legado ali para eles. Né? Agora talvez seja o momento de pensar em começar a voltar, entendeu? Nesse aspecto. Então a gente na vida tem essas coisas, né? Tem momentos que você tem que decidir fazer alguma coisa. E eu fiquei quase 10 anos lá, de tempo integral, trabalhando na igreja, e depois eu tive que decidir cuidar da minha família. Você falou nesses quase 10 anos lá. Você teve experiências lá que mexeu contigo espiritualmente? Muita, assim? Muita. Tem alguma aí que você consegue compartilhar com a gente? Você sabe onde que Deus te usa e onde Deus te testa? Quando você está sozinho. Aonde você é protegido, você não deixa Deus tratar você. As pessoas não deixam. Se você vê um filho seu sofrendo, você vai deixar ele sofrer? É verdade, não tem. Não tem como. Mas quando você está sozinho e você não tem ninguém perto, onde eles falam, né, o filho chora e a mãe não vê, ali você encontra as experiências mais profundas, porque você derrama a alma, né? Você fala, Deus me ajuda, eu preciso sair dessa situação. Mas você teve situação assim que te pegou? Quando eu cheguei lá, eu estava com $2.500 e eu gastei quase que tudo com coisas que eu tive que comprar, não tinha nada, talheres, casa, televisão, essas coisas que não tinha lá. Nós chegamos lá, nós dormimos mais de 5 meses em colchão de ar. A gente não tinha cama, não tinha nada. Então, eu tinha que comprar essas coisas tudo devagar. E meu dinheiro acabou e logo venceu o primeiro aluguel, eu paguei. No segundo aluguel, eu já não tinha dinheiro. Aí nós fomos trabalhar. A gente trabalhava de tudo, fazia tudo que aparecia na frente. Era a família inteira. Eu não estava 3 horas da manhã, 2 horas da manhã para trabalhar. Não tinha hora. Não tinha hora. Fazia o que fosse preciso. Se virando preciso para sobreviver. Pagar o aluguel. O aluguel era o nosso... A gente não queria ir para a rua, né? Porque lá se despeja lá em 24 horas. Então, eu não queria ir para a rua. A gente queria trabalhar para vencer. E eu lembro que tinha nesse condomínio que a gente estava, né? Estava morando, tinha uma moça lá e a gente começou a meio que pregar para ela, conversar com ela, tudo. Ela gostou muito da gente. E ela pediu para a gente olhar a menina dela. A gente arrumou um empreguinho lá de olhar a menina dela.
E ela começou a me ajudar. Porque cada pessoa que indicava a outra pessoa lá, ganhava $400 de desconto. Ela me pôs uns 6 meses indicando. Entrava uma pessoa, não tinha indicação, ela pôs meu nome. Vai ajudar também. Vai ajudar também. E aí eu fiquei 6 meses ali, na ajuda dela. Foi um milagre, porque eu falava a Deus nesse mês, eu não tenho dinheiro, o que eu vou fazer? Eu não podia pedir para a família aqui no Brasil, $4 por 1, como é que você ia pedir ajuda? Aí eu falei, aí as coisas foram acontecendo e elas foram... Foi vendo a mão de Deus ali. Esse milagre. Eu acho que assim, os milagres eles só acontecem em momentos que você está sozinho. Quando você é protegido e quando você tem condições de ser ajudado, não tem como Deus agir em nenhuma circunstância da sua vida. É aquela hora que Deus quer te forjar, né? Quer te deixar forte. Você pode ver na Bíblia onde que Deus tratou as pessoas. Foi no deserto, foi em lugares áridos, foi em lugares que a pessoa estava sozinha, a pessoa, né, subiu. E lá você passou momentos também que teve, você está contando para mim, pessoas que te ajudaram. E teve pessoas assim que pisou na bola contigo, não? Ah, teve. Sempre tem, né? Sempre tem. Tem muita. E como lidar com isso? E o mais triste é que são pessoas que não poderiam fazer isso, né? E fizeram. Então, assim... até preguei na última vez que eu tive aqui, não sei se você lembro, é verdade. Preguei sobre caráter, né? Verdade, palavra tremenda. Isso foi uma coisa que estava me incomodando muito ali, porque eu passei por isso daí. Pessoas sem palavra, pessoas sem escrúpulos, sabe? Vale tudo por causa de dinheiro, vale tudo para subir na vida, vale tudo para enganar, vale tudo para... Então, assim, você vai encontrar esse tipo de pessoa na sua frente. E tem que saber lidar com tudo, né, Sérgio? Tem que saber lidar com tudo. Se a pessoa quer crescer na vida e vencer aí, tem que estar pronto para tudo isso, né? Imagina assim, eu acho que se a gente tivesse a maneira de adivinhar como é que seria o futuro, você agiria diferente, né? Mas a única coisa que você pode fazer é fazer um estudo da prevenção daquilo, né? Eu falo até para o Gerson que ele é muito bom nisso. Ele consegue prever muita coisa que vai acontecer ali, né? Ele já fala, isso vai acontecer assim, assim, cuidado com isso, com aquilo, né? Porque essa experiência da vida traz essa visão mais para o futuro, né? De você querer ajudar a pessoa e depois ela acaba te prejudicando. E você fala, se eu tivesse tomado outro caminho, ela não teria sofrido essa consequência com essa situação. Mas passa assim, viu? Assim como então, Sérgio, vou terminar com a última. Você crê no avivamento? O avivamento sempre está presente, né? Sempre uma perspectiva. Mas você crê aquele avivamento grande mesmo que vai tomar as nações, que vai... Está surgindo umas palavras proféticas nos Estados Unidos para um grande avivamento lá. De igrejas, né? De mover. Quando eu cheguei lá, estava tendo um avivamento lá numa igreja, lá estava tendo muita cura, o pessoal estava indo, né? E chegou a ficar um mês a pessoa fazendo culto durante um mês lá. Uma cidade bem perto da minha cidade lá. E estava assim, depois aí o mover acabou. Mas... Aqui no Brasil a gente ouve muito, né, da profecias, que o Brasil será celeiro de outras nações, né? O crescimento também das igrejas evangélicas. Lá nos Estados Unidos também está desse jeito? Como é que está lá? As igrejas são fortes lá, né? Mas não todas, né? Tem muita igreja que não tem um compromisso assim de crescimento, de avivamento, mas o mover eles são muito dedicados, né? O Brasil deve isso aos americanos, né? Porque se não fosse eles ter vindo aqui pagado o preço no começo do século, vieram para cá, morreram, foram perseguidos, foram torturados pela Igreja Católica, muitas vezes aqui que era dominante aqui no país e oprimia os missionários. Eles vieram, eles conquistaram, fizeram, né? Então você crê que é algo que pode... Porque eu pergunto, porque tem gente que fala, eu creio que já passou, outros falam, eu não creio. O avivamento é o seguinte, o avivamento ele é uma onda, né? Ele é como se fosse uma onda, ele tem que ter ele tem o pico dele e ele tem que ter um motivo dele, né? Quando Deus desperta uma nação, quando a nação precisa ser despertada, e Deus pode despertar num chamamento, num chacoalhar, numa tragédia, num momento né, que vai despertando o povo, porque a crise une as pessoas, né? Eu ia te falar isso, porque eu creio assim que o avivamento não vai vir num tempo muito bom.
toda vez que a igreja ela foi perseguida, né, ou atacada, foi quando ela cresceu. Você também crê dessa maneira? Sim, porque você não tem motivo para fazer algo se você não precisa daquilo. Se você precisa, então você vai buscar aquilo, né? Então, assim, o que leva as pessoas a um avivamento? Né? As necessidades. A necessidade de você ter comunhão, a necessidade de você receber perdão, a necessidade de você ver sua família prosperar, ver as pessoas sendo curadas, aquela coisa. Então, isso motiva as pessoas a um avivamento. Um avivamento e então, o mover de Deus, né? E é um mover, assim, espontâneo, viu? Pode acontecer aqui, pode acontecer na África, pode acontecer lá nos Estados Unidos. Isso Deus age como quer, né? Da forma que quer. Eu acho que o avivamento é basicamente isso. Eu acho que sempre uma situação difícil, você vê, por exemplo, situações que os países caem em terremoto, em tragédias, em coisas. A comunidade fica comovida e busca mais a Deus. É verdade, até o próprio Covid, né, que veio. Busca mais a Deus para a gente teve um crescimento espontâneo na questão depois do Covid, né? Muitas pessoas vieram para a igreja. Viram a situação, a crise leva elas a voltar ao caminho perdido, né? Se você perdeu o seu caminho, você vai voltar ali e vai se estabelecer, conectar novamente a igreja. Eu lembro que eu li um livro uma vez, agora eu não vou lembrar de quem, mas eu lembro que ele fala sobre a questão do avivamento, que ele fala que toda vez que tinha uma peste ou uma guerra, havia um avivamento. E nós experimentamos, né, uma peste aí, que na questão do coronavírus, né? E uma guerra que está tendo, né? E cada 100 anos, 100 e poucos anos lá, eu estava vendo, sempre depois houve um avivamento. É como se fosse um despertar na Terra, né? E isso eu acho interessante, porque sempre vem depois de uma perseguição, de um ataque. Hoje a gente olha, eu estava vendo no Brasil, muitas igrejas fecharam suas portas. Quando veio a questão nós mesmos não estávamos preparados para esse tipo de coisa. Eu comento que eu tinha acabado de fazer uma reforma da igreja, a gente gastou quase todo o dinheiro do caixa. De repente chegou a pandemia. Mas ela também sofreu muito, viu, com isso. As igrejas tiveram que fechar, deu muito prejuízo e tiveram que reinventar a questão do culto. E as pessoas com medo de sair de casa, aquele medo extremo, aquela coisa. Hoje está surgindo essa liberdade maior de você respirar e poder ir, poder fazer, poder concretizar as coisas, né? E o avivamento, ele acontece nessas crises mesmo. Eu acho que milagres acontecem, como eu falei, quando você está sozinho, quando você está na necessidade, na busca, é que vai acontecer. Porque milagres são estratégia de Deus, né? Não é uma coisa que acontece toda hora. Bênção, sim, é toda hora, mas milagres são circunstâncias. Você vê lá, no mar se abriu, chove fogo, são circunstâncias que Deus promovia para mostrar para o povo que ele estava presente ali. É verdade. Então, assim, milagres e bênçãos tem que ser bem definido, né? Ô Sérgio, eu queria te agradecer pela tua presença, você poder estar aqui falando um pouco. Eu acho assim que teria muito assunto, mas eu queria que você, antes de você encerrar, você deixasse um recado, uma mensagem para quem está em casa, de repente até dentro de tudo que a gente conversou aqui, você pudesse deixar uma mensagem pequena aí para quem está em casa. Eu espero que todo mundo tenha podido, assim, ter recebido uma orientação, uma visão, porque já que o assunto nosso foi praticamente migração, né? E que eles possam aproveitar essas informações para assimilar e ter essa consciência do que eu falei, sobre abrir mão dos seus sonhos. E você, para conquistar um sonho, você tem que abrir mão das suas coisas que você gosta, e assim tudo na vida, né? Então, que isso possa servir de orientação para vocês e que vocês aproveitem bem esse podcast aí. Amém. Sérgio, muito obrigado mais uma vez, viu? Nada, que estamos sempre aí. Pessoal, muito obrigado para você que ficou até agora. Não esquece de deixar o seu like, é muito importante. Se você não é inscrito, inscrever-se no canal e compartilhe esse vídeo. De repente aí você conhece alguém que está querendo ir para os Estados Unidos. E é uma orientação, né, para quem está saindo aqui do nada, sem ter um entendimento nenhum. O Sérgio está lá já há um bom tempo, hoje é empresário lá,
as coisas têm caminhado bem e está uma pessoa aqui para poder aconselhar nesse sentido. Então, compartilhe esse vídeo. Que Deus abençoe tua vida e fica na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus.